Olá, alunos de Silva Jardim, alunos do sexto ano. Aqui é o professor Igor de História e vamos para mais uma aula sobre a Idade Média. Nós falamos sobre o fim do Império Romano, origem do feudalismo, conceito, paramos aqui, agora vamos continuar. Características do feudalismo. Espera aí que eu tenho que controlar o nosso tempo. Pronto, vamos embora. Entre os séculos 9 e 11 que se consolidou as principais características do feudalismo. Houve enfraquecimento do poder central. Vou explicar isso, olha só. O Brasil, por exemplo, o Brasil é um país com unidade territorial. Você está no Rio Grande do Sul, lá no sul do país, e você vai fazer uma viagem para o Recife, por exemplo, lá para o Nordeste. A mesma moeda que você usa no sul do país, você vai usar lá em Recife, no Nordeste. A mesma língua, também você vai poder falar. As mesmas leis, sim, você vai obedecer às mesmas leis. A identidade que você usa lá no Rio Grande do Sul vale também para o Nordeste. Isso é um poder central, uma unidade territorial. Isso existia no Império Romano. Vai deixar de existir na Idade Média. Porque, olha para cá, com os feudos, cada reino vai ter a sua própria língua, moeda, cultura, lei, justiça. Então, é um enfraquecimento do poder central que vai acontecer. Cada reino vai ter leis, tributos e justiça. Outra característica é o laço de dependência pessoal. No feudalismo, os camponeses juram fidelidade, dependem do seu senhor. Os camponeses não são escravos, são pessoas que se submeteram ao poder do seu senhor em troca de proteção, alimento e um lugar para morar. A base do feudalismo é agrícola e de subsistência. Pausa. Olha para cá. O que é a palavra subsistência? Subsistência é um pequeno reino que ele produz o necessário para a sua sobrevivência. Ele não precisa comprar alimentos, ele não precisa ir em outro lugar. O que ele precisa para sobreviver, para garantir a sua existência, está nele mesmo. Isso é subsistência, também chamado de autossuficiência. E outra coisa é que na Idade Média vai se consolidar o poder da Igreja Católica. Esse vai ser um poder central. E a Igreja Católica vai ser a maior possuidora de terras da Idade Média. Vai ser uma instituição poderosíssima. E esses reinos todos vão se sujeitar a ela. Vamos lá, vamos continuar. Organização do feudo. O feudo, então, tinha uma economia agrícola, autossuficiente, sem comércio e moeda. A unidade econômica básica era o feudo, essa fazenda, em que o senhor era o dono e os servos trabalhavam para ele. Só que nessa fazenda existiam 3 tipos de terra. Você tinha o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O senhorial era o castelo e as melhores terras de uso do senhor feudal. O servil eram as terras que o senhor, o fazendeiro proprietário, deixava para os camponeses trabalharem, morarem e cuidarem. E o comunal era a terra comum, de uso comum, pastos, bosques, florestas, rios, que atravessavam a propriedade. Aqui eu coloquei uma imagem medieval, uma iluminura, para mostrar como essa sociedade era organizada. Você tem aqui Jesus representando o poder de Deus, aqui a Igreja Católica com seus padres, clérigos, bispos, o Papa, aqui os nobres, os donos das terras, os cavaleiros, suzeranos, reis, duques, marqueses, e aqui embaixo o camponês, no seu trabalho difícil, lavrando a terra. Lembrando que a média de vida de um camponês na Idade Média era 40 anos. Era uma vida muito difícil, em que se alimentavam muito mal. Vamos lá. A sociedade, então, era ruralizada, a economia era de subsistência, já explicamos.
já explicamos, e a terra era a principal fonte de poder. Clero, povo da igreja, os padres, eram os que oravam, topo da pirâmide, porque a igreja católica era muito poderosa. Nobreza, os que guerreavam, os senhores das terras, e a base, maior quantidade de pessoas, e a base da pirâmide eram os camponeses que trabalhavam. Essa era uma sociedade estamental. O que significa isso? Vamos lá. A nossa sociedade hoje no Brasil, ela é uma sociedade que permite a mobilidade social, mesmo que difícil. Uma pessoa que nasceu pobre hoje, se ela estudar muito, se ela fizer um mestrado, um doutorado, for para uma multinacional, trabalhar, ela pode mudar a sua condição social. Ela pode vir da pobreza e se tornar rica pelas suas escolhas, pelo seu esforço, pela sua luta. E da mesma forma, um rico pode ficar pobre, pode perder tudo. Isso é uma sociedade com mobilidade social, é a sociedade de hoje. Na Idade Média, não. Não era o dinheiro que ditava quem era rico, era a terra. E só tinha a terra quem era nobre. A terra era herdada de pai para filha, transmitida de pai para filho. O camponês não tinha terra, não dava para comprar terra, não dava para herdar a terra, a não ser que você tivesse a nobreza, o título de nobreza. O camponês podia lutar muito, trabalhar muito, estudar muito. Nem estudar ele podia, na verdade. Ele não conseguiria nunca ter acesso à propriedade de terra. Olha, para não dizer nunca, pode ser que excepcionalmente isso tenha acontecido, eu não consigo lembrar de nada agora, porque o fato é que a sociedade ela era estamental. Vamos lá. Eu até recomendo aqui, voltando aqui rapidinho, um filme já, sei lá, acho que era de 2006, 2007, esse filme chamado Coração de Cavaleiro, que conta a história de um pobre camponês que teve a excepcional honra de ajudar o seu senhor nos torneios e o sonho dele era se tornar um cavaleiro, se tornar um senhor feudal, veja só. Mas ele sabia que a sociedade dele naquela época não permitia isso. Então o filme conta uma história que é uma fantasia de um camponês pobre que tenta mudar a sua condição de vida e perseguir o seu sonho. Vale a pena ver esse filme, viu? O nome do filme é Coração de Cavaleiro. Procura aí, viu? Vamos continuar. Bem, então nós temos aqui, a explicação detalhada dos membros dessa sociedade. Os senhores eram nobres ou clérigos, porque tinham terra, tinham poder militar, tinham direitos senhoriais, podiam cobrar o imposto, aplicavam a justiça e tinha também entre eles as relações de vassalagem. Olha só o que é isso, atenção, viu? Suzerano era tipo um senhor feudal nobre com mais terras, sabe? Ele era o rei. E aqui você tem os vassalos, que eram os condes, os outros senhores que juravam fidelidade a ele. Em troca, esse rei oferecia proteção e concedia terras. Camponeses trabalhavam na terra, eram sujeitos às obrigações perante os senhores, pagavam a renda, os impostos e dependiam dos senhores para ter um lugar para morar, uma terra para trabalhar e comer e segurança contra as invasões, guerras e ladrões. Vou terminar aqui. Na próxima aula nós vamos continuar sobre esse tema, falando sobre o poder da igreja medieval. Obrigado pela atenção e bons estudos!